Deus está te avisando. Pelo amor de Deus, não pula esse vídeo. Silencia, porque hoje é o primeiro dia do nosso propósito com o Arcanjo Miguel. Primeiro dia de 40 dias que nós vamos passar juntos. Você não tem ideia do que Deus vai fazer nesse propósito. Se você tem causa impossível, causa que ainda não foi atendida, se você até hoje, durante esse ano, tem orado, tem buscado, está esperando muitas respostas de oração, eu só tenho uma coisa para falar para você. Esteja nesse propósito. Esteja nesse propósito porque está acontecendo um mover muito grande. Aqui no nosso propósito são milhares de pessoas que estão participando, mas no Brasil inteiro são milhares de pessoas juntas buscando na força do Arcanjo Miguel, e esse anjo ele está na terra nesse período. Ele está passando aqui para nos ajudar. Eu quero contar para vocês um pouco mais quem é Miguel, quem é o Arcanjo Miguel. E nesses próximos 40 dias nós vamos ler a palavra de Deus, sempre isso, sempre. Não vai ter nenhum momento aqui que eu vou fazer propósito com vocês, que eu não vou trazer a palavra de Deus, e eu já peço para você pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, porque tem um poder muito grande nas Escrituras. A Bíblia, ela nos transforma. Ler a Bíblia é muito mais do que conhecer Deus, do que entender o que Deus fez quando Ele esteve aqui na Terra, ou das maiores histórias da humanidade. A Bíblia, ela nos transforma. Só de você ler a Bíblia, ainda que você não entenda muita coisa, ainda que tenha passagem que você passe por ela e pensa assim, mas como é que eu aplico isso no meu dia a dia? Eu não entendi do que está falando. Só de você ler as Escrituras, abrir as Escrituras, começar a passar a sua visão ali, a tua alma, o teu espírito começa a se conectar com aquilo. Você, ser humano aqui na Terra, pode não entender muita coisa, mas o teu Espírito Santo de Deus, que habita dentro do teu peito, ele reconhece a palavra de Deus, porque ele estava lá quando tudo isso foi escrito. Então a Bíblia, acredite, ela te transforma. Mesmo que você não entenda da Bíblia. Por isso nós vamos começar a pegar a Bíblia todos os dias. Nós vamos buscar Deus juntos nesses próximos 40 dias, que serão os 40 dias mais abençoados desse ano. Deus vai fazer grandes coisas. Nós não estamos aqui só por conta de causas impossíveis, de pedidos que temos para fazer. Nós vamos fazer com certeza. Todos os dias nós vamos levar aqui nossos pedidos para Deus, para o nosso Pai que está no céu, mas também nós vamos orar, nós vamos tomar posse da palavra, nós vamos estudar a palavra de Deus juntos, e mais do que tudo nós estamos aqui para se aproximar cada vez mais da presença do Senhor, para que Deus nos proteja. Cada dia nós vamos ter um tema aqui para essa palavra, para esses próximos 40 dias. Amanhã especificamente nós vamos falar da provisão financeira. Então, para amanhã, traga a sua carteira de trabalho, traga boleto que você tem aí, que você imprimiu e ainda não conseguiu pagar, traga contas da tua casa, traga a sua carteira, traga tudo que está relacionado às tuas finanças, traga seus cartões de crédito, coloca aqui amanhã, tá? É uma das causas que vocês mais clamam, tá? Você que está dentro do propósito do Arcanjo Miguel, no grupo secreto do propósito, lá você recebeu um formulário para você escrever 3 pedidos. Lá eu estarei intercedendo todos os dias naquele grupo, decretando, ensinando coisas que eu tenho aprendido, que Deus tem me revelado todos os dias. Eu tenho buscado tanto a Deus com um afinco tão grande, com um coração tão rendido, que Deus tem me trazido revelações, tem me trazido ensinamentos para eu praticar no meu dia a dia. E como são coisas mais complexas, que eu quero passar para vocês com calma, e não é o foco agora aqui, por isso eu criei o grupo para a gente poder orar junto lá, interceder junto, eu mandar devocional todos os dias. Se você quiser entrar nesse grupo, o link está lá na bio do Instagram, está lá nesta bio, o link está tudo certinho lá, você entra para a gente ir para uma camada mais profunda, mas aqui, se você continuar só aqui, já está ótimo. E nós vamos começar agora o nosso propósito com esse arcanjo tão poderoso, Arcanjo Miguel, o príncipe das milícias celestiais. Olha, eu vou contar uma história para você agora. Essa história é muito interessante. Eu tenho para mim que você não
não escutou ela ainda dessa forma. Isso aqui eu aprendi com um grande mentor, que é muito estudado da palavra de Deus. E ele disse o seguinte: como é que funciona a história do Arcanjo Miguel? Da onde surgiu a primeira vez que o Arcanjo Miguel, ele é mencionado como aquele anjo que expulsou o inimigo do céu? E a história é o seguinte: no céu ele tem 24 tronos. 12 tronos são destinados aos anciãos do Antigo Testamento, os da tribo de Israel, tá? São esses tronos das pessoas que fizeram história aqui na Terra, foram coroadas, elas receberam esses tronos. No Novo Testamento nós temos 12 tronos também, tá? Dos 12 apóstolos, todos esses 24 tronos, essas 24 pessoas santas que estão lá, elas têm uma coroa na cabeça. Deus fala isso na Bíblia, que quem governou, foi um governante aqui na Terra, recebe uma coroa. E todo ser que vence na Terra recebe uma coroa no céu. Todo ser com coroa na cabeça no céu foi um governante na Terra. Jesus Cristo, por exemplo, ele tem coroa. Nós sempre vemos imagens de quando falam de Jesus, Jesus é coroado, ele é o rei. Mas Deus Pai não tem coroa, porque Deus Pai não governou na terra como um ser humano. Então, para você ter tido uma coroa no céu, como no caso desses 24 anciões, mais Jesus, tem que ter governado no céu. Então, por isso que Jesus é coroado. E a história começa quando o inimigo, ele queria um outro trono. Além desses tronos, né, que tinham aí, tinha um outro trono que era preparado para Jesus Cristo. Era o trono do Filho de Deus. Era um trono que estava vazio. E a confusão, ela acontece exatamente quando o inimigo, ele deseja sentar no trono vazio que é destinado a Jesus. Ele morreu de inveja. Aí nasce inveja. No céu não tinha pecado. Não existia pecado, não existia maldade, não existia coisas ruins. Mas a inveja nasceu no coração do inimigo, se instalou no coração dele, quando ele viu o trono do Filho de Deus. E ele viu que todos lá tinham coroa, ele queria coroa. E aí o que acontece? Quando ele vê esse trono, ele teve inveja e ele se fez de vítima. Porque ele começou a pensar assim: por que eu não tenho coroa? Eu queria ter coroa. Nossa, mas só eles têm, eu não. Aí nasce a vitimização na terra. Na terra não, porque ele ainda não estava na terra. Mas ali nasce a inveja e a vitimização. De, ai, por que só ele não vai ganhar? E aí o que acontece? Ele diz assim: serei semelhante ao Altíssimo. Ele se sentiu vítima porque ele não carregava um minério que estava dentro desse trono, do trono de Jesus. Ele era todo revestido de ouro, de madrepérola, de joia. E quando ele vê esse ouro, ele rouba o ouro do trono de Jesus. Ele enfinca dentro do peito dele esse ouro. E aí ele era um querubim, a patente mais alta dos anjos. Ele não conseguia depois chegar mais no trono, na altura desse trono. Ele não alcançava, porque a hierarquia dele como um anjo, ainda assim era mais baixa do que ele poderia alcançar ali. Então uma vez ele ficou tentando observar ali o trono. Ficou tentando ver o trono de Jesus, ficou tentando ver o que estava acontecendo. E Deus simplesmente fala assim para ele: ô inimigo, o que é isso aí no teu peito? Ele viu que estavam as pedras preciosas do trono de Jesus. Ele tinha pegado e depois ficou querendo lá ver o trono, querendo observar. O inimigo não responde. Deus fala assim: eu vou deixar você ver o que você veio ver. E Deus deixa ele ver o trono de Jesus. Ele fica olhando, observando, ele ficou cobiçando o trono de Jesus. Quando o inimigo ficou lá invejando o trono de Jesus Cristo, ele simplesmente fala assim: eu vou tomar esse trono, é isso que está no meu coração. Eu vou tomar o trono do Filho de Deus e eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele não queria o trono de Deus. Ele queria o trono do Filho de Deus, do Santo, de Jesus Cristo, nosso Pai amado. Porque ele era um invejoso inimigo. Ele queria o trono vazio. Esse trono de Deus, do Filho de Deus, era todo de marfim revestido de ouro. Quando isso acontece, depois que ele vê e ficou com inveja,
O que acontece? Deus nunca mais falou com ele a partir desse dia. Do dia que ele viu o trono, invejou e falou que ia ser igual a Deus, ia sentar no trono do Filho de Deus, Deus interrompe. Não fala mais com ele. Aí, é nesse momento que Deus já sacou qual que era do coração impuro do inimigo, pensou, ele não pode mais ficar aqui. No céu não tem pecado, todo mundo lá era santo, era anjo. E simplesmente Deus chama Miguel, que é um arcanjo, de uma hierarquia menor do que a do inimigo, que era querubim. Aí o céu entra em guerra. O que acontece? Deus simplesmente chama Miguel. Você sabe qual que é o significado de Miguel? Significa ninguém é como Deus, ninguém é como o Altíssimo. Miguel é considerado o príncipe guardião e guerreiro, defensor do trono celeste do povo de Deus. Nisso, Miguel é acionado, Deus chama Miguel, e o inimigo começou a arquitetar contra os anjos. Pegou vários anjos ali e eles arquitetaram para tomar o trono vazio. Nisso, Deus chama Miguel e ele solta como se fosse uma explosão cósmica, chamando Miguel ali. E Miguel expulsa o inimigo do céu sem encostar nele. Ele não precisou encostar. A força do Miguel era tão forte, tão grande, que ele não precisou guerrear contra o inimigo, ele não precisou encostar a espada. Quando ele aparece, o inimigo já cai igual um foguete, uma explosão, um meteoro na terra. Causou uma explosão nessa época. Nisso, Miguel expulsa ele do céu, cai na terra da velocidade de um foguete, como se uma explosão acontecesse. Na Bíblia fala que os dois se encontram nos ares. E de tamanho poder, Miguel não encosta nele. Quando se encontram no céu, o inimigo cai, e cai 1/3 dos anjos que se rebelaram contra ele. Essa palavra é muito poderosa. Alguns especialistas, mas eu não tenho certeza disso, porque eu não estudei, tá? E isso realmente, como a história da criação, muitas coisas são suposições, mas algumas pessoas especialistas que escreveram grandes livros sobre a criação, que estudam isso, diz que isso aqui que eu contei para vocês, essa guerra no céu, ela acontece entre duas frases da Bíblia. Entre, no princípio, Deus criou o céu e a terra, e logo depois vem aquela frase assim, era terra sem forma e vazia. Diz a lenda, né, essa lenda da criação, que aconteceu isso entre milhares de anos, entre o princípio que Deus cria o céu e a terra, todos ali no céu, os anjos. Nisso, milhares de anos se passam, acontece isso, o inimigo cai no céu, tem essa explosão, e aí depois vem a parte a terra era vazia, sem forma. Porque dizem que, como que Deus criou o céu e a terra, Deus não cria nada vazio, nada sem forma. Tudo que Deus cria é perfeito, ou seja, aconteceu alguma coisa nesse meio termo, e daí Deus criou tudo de novo. Mas isso aqui é uma história, eu quis contar para vocês, mas agora pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, porque eu quero falar de uma passagem muito importante para você, que basicamente é essa. Você vai abrir lá em Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim, houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de Cristo, pois foi lançado para fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Portanto, celebrem os céus, os que neles habitam. E quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Enfim, foi aí que o inimigo cai na terra. E hoje nós vamos fazer uma oração muito poderosa de proteção, pedindo a proteção para Deus, para Jesus, para o nosso arcanjo Miguel, para que a gente vá para esses próximos 40 dias blindados, protegidos, guardados pelo Senhor,
por esse anjo. A palavra de Deus diz que Deus dá ordem a seus anjos a nosso respeito para que nos protejam em todos os nossos caminhos. Você está sendo guardado e protegido agora. Eu não sei pelo que você está passando, o que te trouxe até aqui, mas saiba, primeiramente, eu vou falar para você, começando a falar aqui, o que o arcanjo Miguel falou pro Daniel, e eu vou começar falando isso para você. Se o arcanjo Miguel tivesse aqui agora, a primeira coisa que ele diria para você seria o que ele disse pro Daniel quando ele foi levar a bênção pro Daniel, depois de 21 dias. Ele que é o anjo guerreiro da batalha espiritual. Daniel precisou orar e jejuar por 21 dias, mesmo que a bênção já tinha sido liberada no primeiro dia, porque um inimigo estava segurando a bênção do Daniel. Foi ele, o arcanjo Miguel, que liberou a bênção. Ele vai ajudar a gente também. E quando o arcanjo Miguel vem ao encontro de Daniel, fala assim: em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. Ele disse: Daniel, você é muito amado. É isso que o arcanjo Miguel te diria agora para você, nesse início dos 40 dias que nós vamos passar juntos aqui, pedindo intercessão. Primeira coisa que ele te falaria é que você é muito amado, porque você é. Você é completamente amado por Deus. Tenha certeza do quanto Cristo, Ele te ama. Você é importante, você é capacitado, você é competente. Você é uma joia rara do Senhor. Você é separado e santificado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nunca, nenhum dia, jamais deixa alguém desmerecer você. Nunca nenhum dia você duvida de você, do quanto você é uma pessoa incrível, do quanto você é uma pessoa maravilhosa. Eu não tô aqui puxando o seu saco nem te motivando. Sabe por que eu tô falando isso? Porque eu sei que você é imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Toda pessoa que chega pra mim, que me aborda, que vem até mim, ela pode morar na rua, ou ela pode ser um príncipe celestial, ou um rei aqui na terra. Pra mim tá todo mundo no mesmo patamar, porque todos nós somos um com o Pai. Todo mundo aqui é centelha divina. Todos nós somos semelhante a Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. Ninguém é melhor que ninguém. Então nunca, nem um dia deixa alguém achar que você é inferior, que outra pessoa só porque ela tem mais dinheiro, tem mais status, ela é melhor. Não é melhor nada. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele repetia tanto isso, então tome posse. Vamos orar agora. Ora comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Toda honra seja dada ao Senhor. Pai, eu te apresento cada vida que está aqui, cada filho, cada filha, cada alma, cada preciosidade, Pai, que o Senhor colocou aqui para eu orar. Que bênção essa vida. Senhor, nós te apresentamos agora essa vida. Protege-nos, Senhor. Cuida, coloca o arcanjo Miguel, dê ordens ao nosso respeito para o arcanjo Miguel, para que ele venha nos protegendo. Arcanjo Miguel, defendei-nos no combate. Senhor Jesus Cristo, te apresentamos todas as nossas causas, a nossa família. Protege-nos, dá todo o livramento. Cuida da gente, que a gente esteja protegido com as armaduras de Efésios 6. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Cai por terra agora todos os inimigos de Deus, sejam reduzidos a nada. Estamos guardados debaixo do esconderijo do Altíssimo. É em nome de Jesus que eu oro, já te agradeço. Obrigada por tudo. Amém. Que Deus te abençoe. Eu amo você, eu amo sua vida. Deus está te guardando todo santo dia. Eu vou orar por você a partir de agora. Coloca aqui teu nome para oração.